Sejam todos bem-vindos a mais uma reunião Vida e Ministério das Testemunhas de Jeová. É sempre muito bom, né, estarmos juntos, reunidos, para adorar o nosso Deus e sermos instruídos por Ele. E para iniciarmos, convido a todos a cantarmos juntos um cântico. E o cântico da noite é o de número 34, com o tema Andarei em Integridade, baseado no Salmos 26. Depois, teremos uma oração pelo irmão Danilo Silva. Obrigado, irmão Danilo, pela oração. Nossa reunião hoje está baseada nos capítulos 25 ao 27 do livro de Jó. O que vamos aprender? Como cantamos no cântico, vamos falar sobre integridade. Como podemos ser íntegros aos olhos de Jeová, sabendo que somos imperfeitos? Também vamos ver como podemos ser íntegros em nossos pensamentos. Em Jó 26,14, veremos a resposta da pergunta: apesar de sabermos muito pouco sobre a criação, o que isso nos faz entender sobre Jeová? Vamos também assistir um vídeo e conhecer um alvo especial que os jovens podem ter na organização. E teremos as participações dos irmãos e irmãs. Queremos ouvir as joias que encontraram na leitura da semana e as apresentações que vai nos ajudar a continuar fazendo o nosso melhor no ministério. Vamos iniciar então? Primeiramente com tesouros da palavra de Deus, com o tema A integridade não exige perfeição. Vamos dar atenção
ao nosso irmão Isaías Claudino. Imagine essas 3 situações envolvendo testemunhas de Jeová. Na primeira situação, uma menina está na escola, mas aí o seu professor pede que todos os alunos da sala vão até o pátio para participarem de uma festa ligada a um feriado. A menina sabe que Jeová não aprova aquela festa. Então, com respeito, ela diz ao professor que não vai participar. A segunda situação, um jovem trabalhando de casa em casa, sabe que na próxima casa tem um colega de escola que já zombou das testemunhas de Jeová. Mesmo sabendo disso, ele vai até a casa e bate na porta. Terceira situação, um homem trabalha duro para sustentar sua família. Mas um dia o seu chefe lhe pede para exercer uma atividade desonesta, ilegal. Mesmo sabendo que ele pode perder o emprego, ele diz ao seu chefe que não poderá executar aquela tarefa, porque, como um servo de Deus, ele precisa respeitar as leis e ser honesto. Que qualidade essas 3 situações nos trazem à atenção? Talvez a coragem, a honestidade. É verdade. Mas além destas, essas situações nos mostraram uma qualidade ainda mais preciosa, a integridade. Esses 3 irmãos foram leais a Jeová. Cada um deles se negou a fazer o que Jeová não aprova. A integridade, então, os motivou a agir dessa maneira. E, de fato, a pessoa íntegra é aquela que sempre é leal aos princípios e leis de Jeová. Sempre leva em conta o que Jeová pensa sobre o assunto. Por isso, na Bíblia, a palavra original traduzida como integridade passa a ideia de algo completo, inteiro, sem defeito. Por exemplo, a lei mosaica dizia que os animais oferecidos como sacrifício a Jeová precisavam ser animais sem defeito. Então, se nesse animal estivesse faltando uma perna, fosse cego ou doente, Jeová não aceitaria aquela oferta. Essa ordem de Jeová faz todo sentido, não acha? Por exemplo, imagine que você fosse ao mercado comprar uma fruta. Você escolheria ou aceitaria aquelas frutas amassadas, talvez com pontos podres, ou mesmo faltando um pedaço? É lógico que não. Nós queremos escolher uma fruta inteira, saudável, sem defeito. É isso que Jeová espera do nosso amor por Ele, de nossa lealdade. Ele quer algo completo, inteiro, sem defeito. Mas então quer dizer que para sermos íntegros a Jeová, precisamos ser perfeitos? Não, não é essa a ideia. Se pensarmos assim, podemos achar difícil ser considerados sem defeito para Jeová, pois pecamos todos os dias, somos imperfeitos, e isso poderia até mesmo nos desanimar de servir a Jeová. O exemplo de Jó nos ajuda a entendermos isso de forma mais clara. Já estamos estudando a história dele há algumas semanas e podemos ver o quanto ele sofreu e perseverou até então, em diversos aspectos, não é? Mas, ao mesmo tempo, ele cometeu erros durante esse período. Quer ver um exemplo? Por favor, abra sua Bíblia e vamos ler juntos Jó, capítulo 27, versículos 1 e 2. Jó, capítulo 27, versículos 1 e 2, que nos diz: Jó continuou seu discurso dizendo: tão certo como vive Deus, que me negou a justiça, assim como vive o Todo-Poderoso, que me deixou amargurado. Quando menciona aqui que Jó continuou o seu discurso,
se refere à resposta que ele estava dando a Bildade, que no capítulo 25 havia questionado que nenhum homem poderia ser considerado justo perante Deus. Aí no capítulo 26, Jó enalteceu o poder de Jeová, louvou belamente as criações de Jeová. Mas nesse momento aqui do seu discurso, ao continuar seu discurso, ele errou e criticou a Deus injustamente. Será que isso fez com que ele deixasse de ser leal a Jeová? Absolutamente. Veja o que ele mesmo disse aí no versículo 5 do capítulo 27. Jó 27, 5. Eu nunca os declararia justos. Até eu morrer, não renunciarei à minha integridade. Então, apesar de ter cometido erros, Jó podia se considerar uma pessoa íntegra. Ele mesmo tinha essa convicção. E nós sabemos o quanto ele realmente foi íntegro em toda a sua vida. E ter ele mantido essa integridade provou que o inimigo de Deus é mentiroso. Qual é a lição para nós? Que a integridade não exige perfeição. Jeová não se concentra nos nossos erros, nos nossos defeitos. Ele sabe que somos imperfeitos e pecadores, erramos constantemente e está pronto a nos perdoar de modo generoso. É lógico que não estamos falando aqui de pecados graves, que ferem os princípios e as leis de Jeová e são cometidos deliberadamente. Nesses casos, nós sabemos que a pessoa precisa trazer o assunto aos anciãos para que ela seja então prontamente ajudada a recuperar a sua relação com Jeová. Mas estamos nos referindo aos erros cotidianos do nosso dia a dia, erros provindos de nossa natureza imperfeita, que às vezes nem percebemos. Talvez ao falar com alguém de um modo inadequado, não é? São coisas que estamos sujeitos a fazer, às vezes sem perceber, magoar alguém na congregação e assim por diante. Mas mesmo nesses casos, nesses pequenos erros, é importante tomar cuidado para não usarmos a imperfeição como desculpa para continuar cometendo esses erros. Jeová não espera que façamos aquilo que não podemos fazer, mas Ele espera que nos esforçamos para melhorar, buscando ajuda, conselhos, para que possamos melhorar e deixar de praticar mesmo esses pequenos erros. E então Jeová abençoa nossos esforços nesse sentido. Como então podemos manter nossa integridade? Precisamos desenvolver e demonstrar uma qualidade fundamental para isso. Veja as palavras de Jesus em Mateus capítulo 22, versículo 37. Mateus capítulo 22, 37. Ele lhe disse: ame a Jeová, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Então, a chave para mantermos a integridade é o nosso amor a Jeová. Nosso amor de todo o coração, alma e mente. Nosso amor por Deus e nossa lealdade a Ele devem ser, então, completos, inteiros, sem defeito. Se o nosso amor continuar assim, estaremos sempre sendo íntegros, mesmo sob provas. Foi assim no caso de Jó. Jó continuou íntegro porque ele amava Jeová. E também ele confiava que Jeová poderia recompensá-lo por sua integridade. E realmente ele foi recompensado. Será assim também no seu caso. Se você confiar que Jeová vai recompensar a sua integridade. Na apostila temos uma imagem que nos ajuda a meditar um pouquinho nesse sentido. Nós vemos aí um irmão, e no plano ao fundo, esse irmão está ali cabisbaixo, está demonstrando uma tristeza. É bem provável que naquele momento ele percebeu que ele cometeu um deslize, talvez que ele magoou alguém, falou algo que não devia. E está ali triste, né? É uma reação natural quando passamos por isso. Mas veja que no plano à frente, esse irmão,
está alegre, sorridente, ele recuperou a sua alegria. Porque ele então meditou e lembrou que Jeová não vai cobrar ele para ele ser perfeito, mas por ele manter sua integridade. Obrigado pela imagem, irmãos. Então, meditarmos no fato de que Jeová não exige perfeição, nos ajuda a não desistir e a manter viva a nossa esperança de um futuro maravilhoso. Portanto, independente de nossas imperfeições, estejamos decididos a manter nossa integridade a Jeová, por fortalecermos cada vez mais o nosso amor por Ele. Obrigado, irmão Isaías, pelo discurso encorajador. Agora, os irmãos poderão participar na parte de joias espirituais, com o irmão Gabriel Camargo. Vamos dar atenção. Vamos iniciar lendo primeiro o texto de Jó 26:14. Eu gostaria de um voluntário que pudesse ler para nós. A irmã Larissa? E essas são apenas as beiradas dos seus caminhos. O que ouvimos sobre ele é somente um leve sussurro. Então, quem pode entender seu poderoso trovão? Obrigado. A pergunta desse versículo diz: apesar de sabermos muito pouco sobre a criação, o que isso nos faz entender sobre Jeová? O irmão Lucas Franco? Então, o pouco que nós sabemos sobre o universo e sobre as galáxias, sobre as estrelas, como elas são bem organizadas, já temos uma noção do Criador desse universo. Sabemos que existe uma ordem muito grande, tanto que nunca ouvimos falar que o Sol se chocou com outra estrela ou outro planeta se chocou com a Terra. Então tudo foi Jeová que fez no tempo certo, numa ordem sem igual, que deixa todos os estudiosos admirados. Muito obrigado pelo seu comentário, irmão. Ainda a irmã Rose? E no meu caso, aprender pouco, achar que é pouco, essas coisas que a gente sabe sobre todo o poder de Jeová, mostra para mim que realmente Jeová merece toda a minha adoração, louvor, gratidão e glória. Muito obrigado também pelo seu comentário. A segunda pergunta fala assim: na leitura da semana, que joia espiritual você encontrou sobre Jeová, sobre a pregação ou sobre outro assunto? Vamos ouvir primeiro a irmã Natália Lenoir? Então, as palavras de Jó sobre não renunciar à sua integridade me ensinam outra lição importante, né? Que ao passarmos por provações, nós devemos continuar humildes, porque é a humildade que vai nos habilitar a enfrentar desafios com coragem e perseverança, né? Porém, o orgulho só vai nos deixar mais frustrados e aflitos. Muito obrigado também pelo seu comentário, irmã. Ainda a irmã Daniela? Capítulo 26, versículo 13, ao falar sobre o poder de Jeová, Jó disse que com o seu sopro ele limpa o céu. Eu fiquei meditando em quanto poder Jeová tem. Realmente foge da nossa compreensão, que é limitada, né? Então, meditar nisso me ajudou a lembrar de nunca subestimar o poder de Jeová e que nada nem ninguém pode impedir ele de cumprir seus propósitos. Muito obrigado pelo seu comentário também. Ainda o irmão Daniel? Capítulo 26, 8, destaca tanto o poder quanto a sabedoria de Jeová. Ali mostra que Jeová ele embrulha as águas nas nuvens. Então nós sabemos que é o ciclo natural da água se vaporizar, se tornar nuvem e depois cair novamente. Então com isso nós ficamos pensando
é que no paraíso vai ser rápido a purificação da água, ou seja, os oceanos que hoje estão todos poluídos, no paraíso isso vai ser como questão de pouco tempo para eles ficarem todos límpidos. Obrigado também pelo seu comentário. Ainda a irmã Amanda? Em Jó 27:18 diz que a casa do mal é frágil, e no versículo 21 diz que o vento a varrerá do seu lugar. E leva ao texto cruzado de Mateus 7:26 e 27, na ilustração de Jesus sobre os dois construtores. A sentinela de referência diz: apenas ouvir os ensinamentos da Bíblia ou lê-la em casa é como construir sobre a areia, não é preciso cavar. Mas praticar ou aplicar os ensinamentos de Cristo é desafiador, envolve cavar fundo para atingir a rocha. Então aprendi que sabedoria aos olhos de Jeová e de Jesus vai além do conhecimento que eu adquiro para mim. Precisa estar evidente em minhas ações para ter real valor. Muito obrigado, irmã. Ainda aqui na frente, a irmã Virgínia. Em Jó, capítulo 25, versículo 5, nos ensina que às vezes há pessoas que podem tentar nos fazer acreditar que não valemos nada para Deus e insinuar que somos impuros diante dele, mas devemos ter muito cuidado e não dar ouvidos a esse tipo de pessoa. Antes, manter sempre em mente que Jeová, ele nos ama e valemos muito para ele, mesmo sendo imperfeitos. Muito obrigado pelo seu comentário, irmã. Ainda a irmã Janete? Jó 27:5, lá Jó deixou bem claro que até ele morrer, ele não ia renunciar à sua integridade. Esse versículo nos mostra assim que apenas Jó ele podia remover a sua integridade, porque a integridade ela depende do amor que a pessoa tem por Deus. E isso me mostrou que eu devo, assim, cada dia desenvolver um forte amor por Jeová para que eu venha estar forte e ser íntegra quando vim passar por provações. Muito obrigado também pelo comentário, irmã. A irmã Luciene? Em Jó, capítulo 26, do 5 ao 7, nesses versículos eu vejo o grande amor de Jeová e o seu poder, porque os que estão na sepultura, eles não estão além do conhecimento de Jeová. Assim o Seol, a sepultura, não tem um véu como que ocultar os mortos dos olhos de Jeová, mas está nu diante dele. Então ele sabe quem está ali, e isso é consolador. E muito em breve, no seu grande amor, Jeová vai trazer Jó de volta à vida, assim como aqueles que amamos, que adormeceram na morte também. Muito obrigado, irmã. Irmã Elaine? Jó, ele tirava tempo, né, para meditar nas maravilhas da natureza, né, conforme a gente pode ver no capítulo 26. E isso fez com que o amor que ele tinha por Jeová aumentasse, e também o seu desejo de agradá-lo. Então, Jó se sentia cada vez mais decidido a continuar íntegro. Então, hoje, nós sabemos muito mais sobre a natureza do que as pessoas da época de Jó. Também temos a Bíblia inteira, né, para nos mostrar como Jeová realmente é. Então, tudo que nós aprendemos pode também encher nosso coração de admiração por Jeová, e essa admiração e respeito também vão nos motivar a amá-lo e obedecê-lo e a também continuar íntegros. Muito obrigado também pelo seu comentário, irmã. Irmã Kellen, por favor. Achei interessante essa semana em Jó 27:6, onde ele mostrou que Jó lhe fazia questão de ouvir a sua consciência, permitindo assim que guiasse as suas decisões. E assim ele podia ter um orgulho de que a sua consciência não condenava ele, e até mesmo ele não sentia nem culpa nem vergonha. Então isso me fez refletir, né, que também preciso treinar a minha consciência, porque devido à imperfeição também posso errar, né? E Jeová nos dá ajuda, que é a ajuda do Espírito Santo e até mesmo os princípios da Bíblia, né? Dessa maneira eu posso usar assim, né, a liberdade que Jeová me dá a fazer boas escolhas para mostrar o quanto amo Ele e também continuar a ser amada por Jeová. Muito obrigado pelo seu comentário, irmã. Ainda a irmã Vanessa Alexandrino?
No Jó 26, 1 e 2, faz referência a Jó 16, 4 e 5, quando ali aqueles consoladores, né, usaram, em vez de animar Jó, desanimaram. Então, isso me ensinou que eu devo usar palavras bondosas para animar e fortalecer outros irmãos, e ao consolar outros, eu devo falar de modo animador, para assim aliviar o sofrimento dos irmãos. Muito bem, muito obrigado pelo comentário da irmã. E eu agradeço também todos os comentários dos irmãos. Obrigado, irmão Gabriel, e parabéns a todos pelas joias que encontraram. Agora, todos que terão suas partes na sala adicional podem se dirigir até lá com o irmão Renan e Lunar. E agora aqui, vamos acompanhar a leitura da Bíblia do livro de Jó, capítulo 1 e o capítulo 2, com o nosso irmão Renan Santos. Vamos dar atenção. Bildade, o suíta, disse em resposta: o domínio e o poder espantoso pertencem a ele. Ele estabelece a paz no céu. Podem as suas tropas ser contadas? Sobre quem a sua luz não se levanta? Então como pode o homem mortal ser justo perante Deus? Ou como pode alguém que nasceu de uma mulher ser inocente? Nem mesmo a lua tem brilho, e as estrelas não são puras aos seus olhos. Quanto menos, então, o homem mortal, que é uma larva, e o filho do homem, que é um verme. Jó disse em resposta: como você ajudou aquele que não tem poder? Como você salvou o braço que não tem força? Que excelente conselho você deu àquele que não tem sabedoria. Quão plenamente você revelou sua sabedoria prática. A quem você está tentando falar? Quem o inspirou a dizer essas coisas? Os que estão impotentes na morte estremecem, estão abaixo do mar e de tudo o que o habita. A sepultura está nua perante Deus, e o lugar de destruição está descoberto. Ele estende os céus do norte sobre o vazio, suspende a terra sobre o nada. Embrulha as águas nas nuvens, de modo que as nuvens não se rompem com o peso delas. Encobre a visão do seu trono, estendendo sua nuvem sobre ele. Ele demarca o horizonte sobre a superfície das águas, estabelece um limite entre a luz e a escuridão. As colunas do céu estremecem, ficam espantadas com a sua censura. Ele agita o mar com o seu poder e despedaça o monstro marinho com o seu entendimento. Com o seu sopro, ele limpa o céu. Sua mão traspassa a serpente arisca, e essas são apenas as beiradas dos seus caminhos. O que ouvimos sobre ele é somente um leve sussurro. Então quem pode entender seu poderoso trovão? Queremos agradecer ao irmão Renan. Com certeza foi uma excelente leitura que todos nós aproveitamos. Vimos também muitas qualidades do irmão, mas gostaríamos de destacar a lição 12 do livro Melhore. Seja simpático e mostre que se importa. E ela nos dá uma dica de como podemos fazer isso, dizendo: não exagere nas emoções, em vez de atrair atenção para si mesmo. Fale ou leia de modo natural. Seja sempre educado e amoroso. Então, apesar do irmão ter uma voz que já se destaca, né, o irmão fez uma leitura, né, que mostrou, deu destaque na Bíblia, né? Conseguimos fazer, né, o quadro mental conforme o irmão foi lendo. E isso faz toda a diferença, né, também quando pregamos no ministério, né? Lemos para o morador, né? Então, queremos agradecer ao irmão pela boa leitura que fez. Agora vamos dar início à sessão Faça seu melhor no ministério. Vamos iniciar com a primeira conversa. E na demonstração, veremos o morador cortar a conversa de um jeito comum em nosso território.
Vamos dar atenção à irmã Tatiane Rubner e sua ajudante, a irmã Virgínia Ferreira. Bom dia, meu nome é Tatiana e o seu? Bom dia. Aqui nós temos religião já, mas muito obrigada. Que bom saber disso. Sabe, antes de você me atender, eu estava reparando que belo jardim você tem. Você deve cuidar muito bem dele. E o motivo pelo qual estou visitando as pessoas hoje é para falar do nosso Criador, que também cuida muito bem de nós, tanto que nos deixou informações para nos instruir na nossa vida. Onde você acha que podemos encontrar bons conselhos? Na Bíblia, né? Isso mesmo. Hoje, por isso, estou compartilhando o texto de 2 Timóteo 3, 16 e 17, que eu vou ler para você, que diz o seguinte: toda escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ensinar, para repreender, para endireitar as coisas, para disciplinar em justiça, a fim de que o homem de Deus seja plenamente competente, completamente equipado para toda boa obra. Notou quantos bons conselhos? O que você achou? Sim, tem bons conselhos para a nossa vida e para sermos pessoas melhores, né? Verdade. E sabe, eu gostaria de voltar outro dia para te responder a seguinte pergunta: por que podemos acreditar no que a Bíblia diz? Volte sim, agora eu fiquei curiosa. Aliás, meu nome é Virgínia. Muito prazer, viu, Virgínia? Então, tá combinado. Até a próxima. Queremos agradecer a irmã Tatiana e também a irmã Virgínia pela boa demonstração que demonstraram para nós. A irmã foi muito bem, né, com a objeção da moradora. Normalmente é comum, né, nós ouvirmos isso. E também queremos destacar o ponto que a irmã estava sendo observada, né, que é a lição número 1 do livro Melhore. Comece bem. E isso vai determinar, né, para termos uma boa conversa. E a dica que a brochura nos dá é descobrir o assunto que a pessoa gosta de falar, né? Seja observador e pergunte-se: o que ela está fazendo? Como é o lugar que ela mora? Ela tem filhos? Então comece a conversa falando um pouco sobre isso. E a irmã fez exatamente isso, né? E é muito importante isso no ministério, pois isso vai determinar se o morador vai nos ouvir ou não. Então, vimos que a irmã foi bem sucedida. Parabéns, irmã. Agora vamos ver a revisita. Mostre para a pessoa como encontrar no site jw.org informações que sejam do interesse dela. Então, vamos dar atenção à irmã Giovana Brizola e à sua ajudante, a irmã Mara Machado. Então, Mara, na semana passada nós vimos que a Bíblia é um ótimo lugar para nós acharmos bons conselhos para todas as áreas da nossa vida. Mas ficou a pergunta: por que podemos acreditar no que a Bíblia diz? Sim, eu me lembro. Bom, um ótimo texto que nos ajuda a acreditar na Bíblia é esse de Jó 26:7. Você pode ler para nós? Ele estende os céus do norte sobre o vazio, suspende a terra sobre o nada. Obrigada. Você viu o que o texto fala sobre o nosso planeta? Que diz que ele suspende a terra sobre o nada. Poxa, que interessante. Eu não sabia que a Bíblia também falava de coisas científicas. Pois é, Mara, ela fala assim. Você lembra de algumas teorias que existiam sobre como a Terra se sustentava no espaço? Quando eu estudava, algum tempo atrás, a gente ouvia falar que eles acreditavam que a Terra era suspensa sobre alguns animais gigantescos. É verdade. E as pessoas acreditavam nisso até uns 300 anos atrás. Parece tão pouco tempo, né? Mas esse texto que nós lemos já falava que a Terra flutuava no espaço. E isso foi escrito há mais ou menos 3.500 anos atrás. Impressionante, né? Como será que um homem, há tanto tempo atrás, conseguiu essa informação sem as tecnologias que nós temos hoje?
É impressionante mesmo, Giovana. Sabe, nunca tinha visto isso aqui na Bíblia, não. Mas eu acho que ele não podia mesmo saber. Dependia mesmo de Deus, né? Os homens não tinham condições de saber nada disso. Exatamente, Mara. Isso nos mostra o quanto a Bíblia é confiável e que ela realmente é a palavra de Deus. É verdade. Que legal, né? Já tinha ouvido falar que a Bíblia fala de acontecimentos históricos, mas sobre coisas científicas eu achei muito bom saber. É verdade, ela fala tanto de história quanto de ciência. Inclusive tem um site que eu acho que você vai gostar muito, que dá para pesquisar sobre esses assuntos. É esse aqui, o site jw.org, o site oficial das Testemunhas de Jeová. Olha aqui, na página inicial, aqui no cantinho, tem esse menu. E clicando nele, vai aparecer ensinos bíblicos. Aí lá embaixo tem a opção a ciência e a Bíblia e a história e a Bíblia. Ali você vai encontrar muitos estudos e artigos super interessantes. Vale a pena você dar uma olhada. Que legal, eu gostei muito. Ai, que bom, Mara. Eu gostei muito da nossa conversa. Na semana que vem, eu quero voltar para nós conversarmos mais sobre a Bíblia e sobre coisas que nós podemos aprender com ela. Ah, tá bom, combinado então. Queremos agradecer a irmã Giovana, a irmã Mara. Também conseguimos tirar bastante proveito, né? Vimos bastante qualidades da irmã para colocarmos em prática no ministério. Mas queremos destacar também a lição 17, né? Que a irmã estava sendo observada, do livro Melhore, que é fale de modo fácil de entender. E a dica que temos aqui é não usar detalhes desnecessários. Isso pode confundir e cansar as pessoas. Use a linguagem do dia a dia e vá direto ao ponto. E isso é muito importante, né? Porque a maioria das pessoas falam que para entender a Bíblia é muito difícil, né? E quando somos simples a ensinar, as pessoas começam a ter mais interesse. Então queremos agradecer, irmã. Foi bem sucedida. Parabéns. Agora veremos o estudo bíblico com as irmãs Daniela Pereira e sua ajudante, a irmã Ana Carolina. Vamos dar atenção. Vamos começar então agora o ponto 2, né, Carol? Lição 13. E o tema é bem interessante, ó. Como as religiões falsas afastam as pessoas de Deus. É bem interessante mesmo. Primeiro porque eu nunca achei que existiam religiões falsas. Sempre pensei que de alguma forma algumas levassem a Deus. Eu já pensei assim um dia também, Carol. Mas sim, as religiões falsas não só existem, como elas afastam as pessoas de Deus. E é o que diz aqui a introdução, inclusive, ó. As religiões falsas contam mentiras sobre Deus. Como elas fazem isso? Como Jeová se sente com isso e o que ele vai fazer? Então, é o que nós vamos aprender hoje nessa lição. Vamos ver o ponto 1? Você pode ler para a gente? Posso sim, diz assim, ó. As religiões falsas trocaram a verdade de Deus pela mentira. Por exemplo, a maioria delas não ensina o nome de Deus, mas a Bíblia diz que é importante usar o nome dele. Quando uma coisa ruim acontece, alguns padres, pastores e outros líderes religiosos dizem: foi da vontade de Deus. Mas isso é mentira. Deus nunca faz o que é mal. Infelizmente, essas mentiras afastam pessoas de Deus. Obrigada. Agora a pergunta: como as religiões falsas afastam as pessoas de Deus por meio do que ensinam? Bom, elas ensinam mentiras sobre Deus, é isso, né? Exatamente, Carol. Elas trocam a verdade pela mentira. Daí aqui citou alguns exemplos, você viu? Vi. Falou que quando acontece uma coisa ruim, alguns padres e pastores, eles dizem que foi da vontade de Deus. Eu já ouvi muito isso mesmo. É bem comum, né? Mas vamos ver a verdade aqui na Bíblia. Tiago 1,13. Você pode ler para a gente? Quando estiver sob provação, que ninguém diga: estou sendo provado por Deus. Pois, com coisas más, Deus não pode ser provado, nem prova a ninguém. Viu aí? Então, a verdade da Bíblia é que Deus nunca causa o mal, né? Não é Ele o culpado pelo nosso sofrimento, né? É verdade. Muito bem. Então, agora nós vamos ver o ponto 2. Você pode ler para a gente?
A Bíblia diz que os pecados das religiões falsas se acumularam até o céu. Por centenas de anos, as religiões têm se envolvido na política e apoiado guerras. Além disso, elas provocaram e aprovaram a morte de milhões de pessoas. Alguns líderes religiosos têm uma vida de luxo e quem paga por isso são seus fiéis. As religiões falsas não tratam as pessoas como Jeová trata. Esses líderes dizem que são enviados por Deus, mas suas ações mostram o contrário. Eles nem conhecem a Deus. Interessante, né? Aí a pergunta do parágrafo é essa: olha, como as religiões falsas afastam as pessoas de Deus pelo que fazem? Então, elas se envolvem na política, apoiam as guerras. E alguns líderes religiosos, eles têm uma vida de luxo e quem paga por isso são seus fiéis. Você concorda com isso, Carol? Ah, sim, com certeza. Na igreja mesmo que eu via muito disso. Olha só, né? Infelizmente, né? Acontece mesmo. E não conhecem a verdade, como diz o parágrafo aqui, né? Mas agora a gente vai ver como que Deus ele se sente com isso, que é o que vai mostrar para a gente aqui o ponto 3. Você pode ler também, por favor. Se as coisas feitas pelas religiões falsas deixam você com raiva, imagine Jeová. Os líderes religiosos afastam as pessoas de Deus e cuidam dos fiéis deles, e não cuidam dos fiéis deles. Jeová ama as pessoas de Deus e não cuidam dos fiéis deles. Jeová ama as pessoas e ele fica indignado com o que os líderes religiosos fazem. Ele promete que em breve vai destruir as religiões falsas e elas nunca mais serão achadas. Isso, Carol. Então, qual que é o pensamento de Deus sobre as religiões falsas? O que ele acha? Ele fica indignado com o que esses líderes religiosos fazem, né? Fica triste, com raiva. Exatamente. Então, se a gente fica assim, imagine Jeová, né, Carol? Mas aí, de acordo com o texto de Apocalipse 18, 21, o que ele promete? Que ele vai destruir as religiões falsas e que elas nunca mais serão achadas. Muito bom saber disso, não acha, Carol? É bom mesmo, mas se ele vai destruir todas as religiões falsas e vão ficar apenas as verdadeiras, né? Mas como que eu vou saber qual religião que ele aceita? Boa pergunta. Inclusive é o que a gente vai aprender nos pontos a seguir e já começa com um vídeo bem interessante. Vamos ver? Vamos sim. Queremos agradecer também a irmã Daniela e a irmã Ana. Também tiramos muito proveito da sua demonstração. Temos muitas qualidades também que podemos colocar em prática em nossos estudos, não é verdade? E gostaríamos de destacar a lição 15 do livro Melhore, Fale com Convicção. A sugestão valiosa que temos aqui é o prepare-se bem. Aqui diz: estude o assunto até que você entenda quais são as ideias principais e como os textos comprovam essas ideias. Fale os pontos principais de forma simples e usando poucas palavras. Pense em como a matéria vai ajudar as pessoas e, antes de se preparar, ore pedindo o Espírito Santo. Então, perceberam qual que é o segredo? É se preparar. Nós queremos ajudar as pessoas, né? Não obrigar ela a aceitar o que nós queremos, né? Então, a preparação vai nos ajudar a falar com convicção, mas de uma forma amorosa. Assim como a irmã fez, usou os textos, fez perguntas adicionais, e a moradora estava gostando, né, do seu estudo, né? Parabéns. Agora vamos iniciar a próxima sessão. E para isso, convido a todos a cantarmos juntos o cântico. Cântico 45, com o tema Os Pensamentos do Meu Coração, baseado em Salmos 19, 14. Vamos cantar juntos.
É com esse belo cântico que damos início à sessão Nossa Vida Cristã. E o irmão Tiago Ferreira irá fazer o discurso A Integridade e os Nossos Pensamentos. E os irmãos e irmãs depois poderão comentar. Vamos dar atenção. O nosso cérebro é realmente algo muito poderoso. Essa criação de Jeová é composta por uma massa cinzenta, 70% é líquido, pesa aproximadamente 1,5 kg em uma pessoa adulta e tem a capacidade de guardar muita, mas muita informação. Para quem entende um pouquinho de capacidade digital, ela pode guardar equivalente a mais de 1.000 terabytes na vida de uma pessoa. O cérebro tem uma capacidade incrível de escanear e processar imagens complexas em questão de milissegundos. Com tal capacidade que o nosso cérebro tem, às vezes pode ser difícil controlar os nossos pensamentos. Por quê? Nos dias de hoje, sabemos que o mundo está sendo governado por um ser iníquo, Satanás, o diabo. E ele também sabe dessa capacidade de nossa mente. Por isso usa o seu sistema para bombardear nossa mente com coisas que não são boas. Nós queremos fazer isso aqui que diz em Salmos, capítulo 19, versículo 14. Vamos ver comigo, por favor? Salmos, número 19, o verso 14. Número 19, o verso 14. Que as palavras da minha boca e as reflexões do meu coração sejam agradáveis a ti, ó Jeová, minha rocha e meu redentor. O texto falou sobre as reflexões do meu coração. Com certeza nós queremos encher a nossa mente e nosso coração com algo que vai agradar a Jeová. Por isso, mesmo que a nossa mente tenha uma grande capacidade de guardar muitas coisas, precisamos ter o autodomínio em nossos pensamentos. Jeová, ele sabe que nós precisamos desse autodomínio. Por isso que ele deixou em sua palavra, a Bíblia Sagrada, vários pontos que nós podemos analisar de como podemos ter esse autodomínio. Vamos ver algum deles, irmãos? Os irmãos terão a oportunidade agora de comentar os textos que foram citados em nossa apostila, de como que nós podemos evitar certos tipos de pensamentos. Vou falar o texto, perguntar sobre o texto, os irmãos podem citar o texto e que tipo de pensamento que nós devemos evitar. O primeiro texto lá, Romanos capítulo 12, versículo 3. Quem gostaria de comentar esse texto? Irmão Renan? Pensar em nós mesmos é bom, mas não mais do que é necessário. Isso, exatamente. Irmã Giovana? Devemos evitar pensar que somos melhores que outros. Verdade, verdade, né? O orgulho, olha aí, muito bom. A esposa aqui do Edilene não. Elaine, obrigado. Elaine. E o apóstolo Paulo também fala sobre que cada um pense de modo que revele bom senso, né? Então ele também reconheceu a importância da autoestima, né? Porque às vezes a gente começa a achar que não temos valor e que não somos amados. Então esse tipo de pensamento também é ruim. Verdade, verdade, está certo, Elaine, muito bom. Lucas, capítulo 12, versículo 15. Irmão Siqueira, por favor. Esse texto fala sobre a ganância. É um perigo muito grande. Muitas pessoas têm, às vezes, perdido o pouco que têm, simplesmente por causa do espírito ganancioso. Então, a ganância é complicado. O cristão deve evitar esse pensamento na sua cabeça. É verdade, está certo. Lucas Franco? Também o texto enfatiza não confiar nas riquezas,
Porque ele diz, sua vida não vem das coisas que você possui. Você tem hoje, pode ser que amanhã você não tenha mais nada. E a história tem mostrado isso, né? Que muitas pessoas que tinham muito dinheiro, eram muito ricos, veio um furacão, veio uma tempestade e tudo se foi. Então, vamos acatar esse sábio conselho de Jesus. Verdade. Mateus, capítulo 5, versículo 28. Mãe Mary? Ali Jesus, ele destaca para tomarmos cuidado com pensamentos imorais. Ele também destaca a seriedade de persistir em olhar. Isso pode despertar fortes sentimentos e paixões e nos levar a cometer algo imoral. É verdade, verdade. Filipenses, capítulo 3, o versículo 13. O irmão José Lopes? Então, Paulo destacou aqui 2 passos, né? Ambos são necessários. O primeiro é esquecer as coisas deixadas para trás, não desperdiçando energia, né, e tempo precioso para pensar demais, né, nessas coisas. E o segundo é como um corredor perto da linha de chegada, no caso é esticar-se, né, se concentrando, né, em pleno, que está à frente, no caso, né, nossa vida eterna. Né? Isso, tão pertinho, né? Tá certo. Irmãos, é muito importante nós termos o autodomínio em nosso pensamento, porque geralmente se começa por aí. Pensando em algo, se transforma em um gatilho. E se nós começarmos a pensar demais no que não agrada a Jeová, esse gatilho vai fazer com que nós perdamos a integridade perante Jeová. E isso pode ser desastroso. Portanto, meus queridos irmãos, continuemos levando a sério o que Jeová fala sobre nossos pensamentos, tendo o autodomínio, seguindo de perto os conselhos que Ele deixou em sua palavra. Obrigado, irmão Tiago, e a todos que nos ajudaram nessa parte tão importante. Vamos assistir agora o vídeo Realizações da Organização. Quando o apóstolo Paulo estava na agitada cidade de Corinto, o relato em Atos 18:5 diz que Paulo passou a se dedicar inteiramente à pregação da palavra, ou, como diz a nota da Bíblia de Estudo da Tradução do Novo Mundo, a se ocupar intensamente com a palavra. Essas palavras descrevem muito bem os milhares de irmãos e irmãs que servem hoje como pioneiros especiais. Assim como Paulo, eles se ocupam intensamente com a pregação. Todo mês, eles dedicam umas 100 horas ao ministério. Como esses irmãos têm pouco tempo para o trabalho secular, eles recebem uma pequena ajuda de custo para ajudar com as despesas. A maioria de nós sabe o que é ser um pioneiro auxiliar ou regular. Talvez você até seja um. Mas o que torna o serviço de pioneiro especial diferente? Nesse relatório, vamos ver como os pioneiros especiais têm um papel importante na pregação do reino e como eles apoiam e contribuem para o crescimento da obra de fazer discípulos e o que nós podemos fazer para ajudar esses queridos irmãos e irmãs. O serviço de pioneiro especial começou há mais de 85 anos. No Congresso de 1937, em Columbus, Ohio, o irmão Rutherford explicou que cerca de 200 pioneiros estavam sendo escolhidos para ser pioneiros especiais. A designação deles envolvia usar uma das ferramentas mais eficientes usadas naquela época, o fonógrafo. Parte da profecia mostra que as pessoas que amam a Deus e querem fazer o que é certo vão dar ouvidos às suas testemunhas. Já fazia alguns anos que os irmãos estavam usando o fonógrafo para tocar mensagens curtas da Bíblia. Mas, normalmente, eles faziam isso quando eram convidados para entrar na casa da pessoa. Os que foram designados como pioneiros especiais iriam abrir o caminho para uma nova forma de testemunho. Após uma breve introdução,
O pioneiro iria tocar a mensagem no fonógrafo ali mesmo, na porta do morador. Em pouco tempo, milhares de fonógrafos estavam sendo usados na pregação. Os pioneiros especiais também deram um bom exemplo em revisitar pessoas interessadas e em dirigir estudos bíblicos. Eles pregavam principalmente nas cidades grandes. Mas em poucos anos, a obra cresceu e agora a sua designação ia incluir territórios isolados. E por causa do zelo desses corajosos pioneiros especiais, centenas de novas congregações foram formadas. Hoje, aquele pequeno grupo de cerca de 200 pioneiros aumentou para mais de 27 mil, e eles continuam tendo um papel importante em levar as boas novas do reino a novos territórios em todo o mundo. Alguns que serviram fielmente por muitos anos em Betel ou em outras modalidades, como por exemplo no circuito, agora são pioneiros especiais. As congregações se beneficiam muito da experiência e do zelo deles. Depois de servir em Betel por mais de 30 anos, eu e a Lori recebemos uma nova designação. Agora a gente ia servir como pioneiros especiais. Quando a gente se reuniu com os irmãos, era um misto de emoções. A gente já imaginava o que poderia ser, mas essa era a vontade de Jeová. Daí tiramos uma foto com eles, e essa foto é uma lembrança maravilhosa desse novo capítulo em nossas vidas. Quando eles se mudaram para a nossa congregação, foi muito bom, porque eles adotaram jovens. E isso motivou esses jovens a aumentar o seu zelo e a fazer mais no serviço de Jeová. Jeová está usando a gente de uma maneira que nos permite ajudar a congregação e, ao mesmo tempo, sentir o encorajamento e o cuidado desses irmãos por nós. E quando nós tiramos o foco de nós mesmos e nos concentramos nos irmãos e nas pessoas do território, a gente sente uma alegria muito grande. Aquele espírito de dedicação e zelo pelo trabalho de Jeová que eles mostravam em Betel é o mesmo que eles estão demonstrando aqui na nossa congregação. Na sua congregação ou no seu circuito, tem pioneiros especiais? Se tem, passe tempo com eles. Pais, ajudem seus filhos a conhecer esses irmãos. Todos nós podemos mostrar para eles o quanto nós valorizamos seu exemplo de fé. Os pioneiros especiais estão dispostos a servir, onde tiver necessidade, tanto no seu país quanto em outro. Mas como alguém se torna pioneiro especial? Na maioria dos casos, é quando o pioneiro regular cursa a escola para evangelizadores do reino. Dependendo da necessidade do território, alguns são designados como pioneiros especiais temporários de até 3 anos. Depois disso, alguns são convidados a continuar como pioneiros especiais ou são designados como missionários em campo. Quando fui convidada para servir como pioneira especial temporária, de início eu fiquei chocada, um pouco com medo, achando que não ia conseguir. Mas eu também fiquei bem animada. Eu gosto muito de estar disponível para sair com os irmãos na pregação em diferentes horários, para conversar com eles ou fazer qualquer coisa com eles. Poder ajudar a congregação assim me deixa muito feliz. Eu diria que é uma experiência que a gente não sabia que queria. Porque a gente nunca teve esse alvo. Nem nunca imaginamos que poderíamos ser pioneiros. A gente também não conhecia muito desse trabalho. Como é chamado pioneiro especial, a gente pensava, só pessoas excepcionais fazem isso. A gente achava que só pessoas incríveis no ministério podiam ser pioneiros especiais. Mas daí nós recebemos a designação. Então, pessoas como nós também podem ser pioneiros especiais. A escola para evangelizadores é como uma porta de entrada para quem quer ser mais usado pela organização de Jeová. A escola para evangelizadores nos fortaleceu para continuarmos o nosso ministério. Esses 2 meses de treinamento me ajudaram a falar ainda melhor a língua pura, e isso renovou minhas forças para pregar no território de língua estrangeira. A escola não te dá só treinamento. Ela te ajuda também a ter uma amizade mais achegada com Jeová. Muito mais do que você imaginava. Por ser escola para evangelizadores, a gente pensou que só ia ter aula sobre pregação. Mas o foco da escola é fortalecer sua amizade com Jeová.
Você se sente tão encorajado, pronto para ir para qualquer lugar. É claro que a maioria ia preferir escolher onde servir. Mas quando deixamos Jeová nos usar por meio da sua organização, somos muito bem treinados e encontramos o melhor lugar para crescer espiritualmente. É muito bom servir no campo de língua estrangeira, porque esse serviço mostra como Jeová é bondoso e ama os estrangeiros, que já passaram por tanta coisa nesse mundo difícil. Eu estou muito feliz, porque mesmo estando no meu país, eu me sinto como uma missionária. Eu amo muito a minha designação. Servir outros nos dá grande alegria e traz bênçãos incomparáveis. Servir como pioneiro especial é realmente a melhor vida de todas, porque nesse serviço você consegue dar o seu melhor para Jeová. Eu tô muito animada para ver o que Jeová tem em mente para mim. Como vimos, muitos formados na escola para evangelizadores estão sendo convidados para servir como pioneiros especiais. Isso mostra que esse serviço não está fora do alcance de jovens casais, nem dos irmãos e irmãs solteiros, mesmo os que têm menos de 30 anos de idade. E ainda há uma grande necessidade de pioneiros especiais. E você, irmão ou irmã que é jovem, já pensou em servir como pioneiro especial? Esse trabalho pode dar a você treinamento e experiência para ser mais usado por Jeová. Você vai ver como é bom servir a Jeová assim. É claro, nem todos nós podemos ser pioneiros especiais, mas o que podemos fazer é apoiar esses irmãos. Eles são muito valiosos por causa do seu zelo, lealdade e determinação. Queridos pioneiros especiais, queremos dizer a vocês o que Paulo disse aos Tessalonicenses. Ele disse: nós lembramos constantemente do seu trabalho fiel, do seu esforço motivado por amor e da sua perseverança. Agora teremos o estudo bíblico de congregação com nosso irmão Rafael Machado, com a ajuda da leitura do nosso irmão Paulo Henrique Claudino. Vamos dar atenção. Muito bem. Em Atos, capítulo 1, versículo 8, Jesus anunciava: quando o Espírito Santo vier sobre vocês. E é justamente o que vamos estudar hoje no capítulo 3, com o tema Cheios de Espírito Santo, o resultado do derramamento do Espírito Santo no Pentecostes, baseado em Atos, capítulo 2, do 1 ao 47. Nosso estudo vai ser do parágrafo 4 ao parágrafo 11. Antes de começar a consideração dos parágrafos, quem gostaria de ler para nós Atos, capítulo 2, versículos de 1 a 4? Nosso irmão Davi, por favor. Então, durante o dia da festividade de Pentecostes, todos eles estavam juntos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho, bem semelhante a de uma forte rajada de vento, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E eles começaram a ver o que parecia ser línguas de fogo, e elas se espalharam e pousaram uma sobre cada um deles. E todos ficaram cheios de Espírito Santo e começaram a falar em línguas, assim como o Espírito os capacitava. Muito obrigado, irmão Davi, pela leitura. Então é sobre esse evento milagroso que vamos estudar hoje. Vamos pegar aqui, a partir do subtópico, todos eles estavam juntos no mesmo lugar. Irmão Paulo, por favor, a leitura do parágrafo 4. A congregação cristã teve início com cerca de 120 discípulos que estavam juntos no mesmo lugar, uma sala no andar de cima, e que foram ungidos com o Espírito Santo. No fim do dia, o número de membros batizados daquela congregação já havia chegado à casa dos milhares. Mas esse era só o começo do crescimento de uma organização que continua a se expandir hoje. De fato, um grupo de homens e mulheres tementes a Deus, a atual congregação cristã, é o meio pelo qual as boas novas do reino são pregadas em toda a terra habitada, em testemunho a todas as nações, antes do fim deste sistema.
Muito bem, a pergunta do 4 é: de que modo a atual congregação cristã é uma extensão da congregação formada em 33 da Era Comum? De que forma é uma extensão? O irmão Siqueira, por favor. Então, ali se deu a ideia da extensão que a pregação alcançaria todas as nações, né? Até os confins da terra. E isso é o que aconteceu lá, o que acontece hoje é uma extensão daquela ação, daquele convite ou daquela ordem dada por Jesus. Tanto é que a obra hoje se expandiu e atinge aí mais de 240 terras, o que prova de que aquilo que aconteceu lá acontece hoje exatamente como mencionado no livro de Atos. Muito bom, irmão Siqueira, é isso mesmo. O que esse parágrafo nos chama a atenção a respeito desse começo, em questão de quantidade de pessoas que estavam envolvidas? Nosso irmão Lucas Franco, por favor. Podemos ver que com o derramamento do Espírito Santo, o crescimento se acelerou. Em pouco tempo, naqueles dias, já chegavam a milhares. E hoje chega a milhões, porque o mesmo Espírito que foi derramado naquela época continua a operar. Tanto que no livro de Atos diz que ao chegar sobre vocês o Espírito Santo, vocês serão testemunhas minhas em todas as nações. E é o que está acontecendo. Tanto que nós vamos ver nesse estudo que hoje são traduzidas publicações em milhares de idiomas. Isso tem ajudado pessoas de todas as etnias a conhecer a Jeová. Muito bom, irmão. Obrigado pelo comentário também. Vamos dar continuidade com o parágrafo 5, irmão Paulo. A congregação cristã também seria fonte de encorajamento espiritual para seus membros ungidos e, mais tarde, para as outras ovelhas. Paulo demonstrou seu apreço pelo apoio que os membros da congregação dão uns aos outros quando escreveu aos cristãos em Roma. Desejo muito vê-los para lhes transmitir algum dom espiritual, a fim de que vocês sejam firmados, ou melhor, para nos encorajarmos mutuamente por meio da nossa fé, tanto a sua como a minha. A pergunta do parágrafo 5, qual seria a bênção de se associar com a congregação cristã, tanto no primeiro século como hoje? Atrás da irmã Lenice, eu não consigo... irmã Linda Laure. Assim como Paulo escreveu aos cristãos em Roma, que fala que desejo muito vê-los para lhes transmitir algum dom espiritual, a fim de que vocês sejam firmados, ou melhor, para nos encorajarmos mutuamente, por meio da nossa fé, tanto a sua como a minha. Então, tanto nos nossos dias como no primeiro século, esse que é um dos objetivos, nos encorajar mutuamente. Muito bom, irmã, muito bom seu comentário. Ainda nosso irmão Siqueira, mais um ponto? Então, Paulo fala aqui de serem firmados, né? Ou melhor, encorajados ou encorajarmos. Então, o que Paulo mencionou ali? Dom espiritual e encorajamento. É isso que acontece nas congregações, é isso que acontece nas nossas reuniões, inclusive na participação no serviço de campo. Muitas pessoas, muitos outros religiosos já tentaram fazer esse serviço, mas não conseguem fazer porque não tem esse encorajamento, não tem o Espírito Santo, não conseguem fazer. Só o povo de Jeová faz. Realmente, meu irmão, é isso mesmo. Irmão Wagner Barbosa, por favor. Uma maneira que a congregação toda é encorajada pessoalmente também é com respeito à visita do superintendente, né? Visto que está se aproximando e ela é anunciada com 3 meses de antecedência para que todos nós possamos tirar o pleno proveito e se preparar para esse arranjo espiritual que é um intercâmbio de encorajamento a todos nós. Muito bem lembrado, irmão, isso mesmo. Nosso irmão Geraldo aqui à frente. Obrigado, irmão Wagner. E aqui deixou claro para nós também que o próprio apóstolo Paulo, ele sentia a necessidade de estar com os irmãos, né? Tanto que ele diz aqui, né? Desejo muito vê-los para transmitir esse dom espiritual e para receber também. Nos encorajar estando longe é bom, mas estando perto é melhor ainda.
Verdade, meu irmão. Realmente não tem nada como o calor humano de nossos irmãos, né? Bom, vamos continuar com o parágrafo 6 e 7, por favor, a leitura. Hoje, a congregação cristã tem os mesmos objetivos que tinha no primeiro século. Jesus deu a seus discípulos uma obra desafiadora e, ao mesmo tempo, emocionante. Ele lhes disse: façam discípulos de pessoas de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a obedecer a todas as coisas que lhes ordenei. A congregação cristã das Testemunhas de Jeová é o meio pelo qual essa obra é realizada hoje. Sem dúvida, é um desafio pregar a pessoas de diferentes idiomas. Apesar disso, as Testemunhas de Jeová produzem matérias bíblicas em mais de 1000 idiomas. Caso você esteja assistindo regularmente às reuniões cristãs e participando na obra de pregar o reino e fazer discípulos, tem motivos para se alegrar. Você está entre os relativamente poucos na terra que têm o privilégio de dar testemunho cabal a respeito do nome de Jeová. A pergunta do 6 e o 7. Como a congregação cristã hoje está cumprindo a comissão dada por Jesus de pregar a todas as nações? Nossa irmã Giovana aqui na frente. Hoje está sendo cumprida de forma plena as palavras de Jesus em Mateus 28, 19 e 20, de fazer discípulos de pessoas de todas as nações. As Testemunhas de Jeová estão realizando essa obra em todo o mundo, conseguindo atingir pessoas em mais de 1000 idiomas. Muito bom, mas isso é uma realidade. Ainda o irmão Gustavo. Obrigado pelo comentário, irmão. Achei interessante a definição do parágrafo sobre a obra de pregação, onde fala que Jesus deu a seus discípulos uma obra desafiadora e ao mesmo tempo emocionante. E no final do parágrafo, nos mostra que nós estamos entre os relativamente poucos na Terra que têm o privilégio de dar testemunho cabal das boas novas. Então, Jeová nos escolheu, Jeová deu a nós essa incumbência. Não são todos que têm esse privilégio. Então, nós precisamos valorizar muito esse privilégio que Jeová nos deu, que é desafiador, mas ao mesmo tempo emocionante. Muito bom, meu irmão. O irmão José Carlos, por favor. Obrigado, Gustavo. Se a gente quisesse saber um pouquinho mais a respeito dessa eficácia que está acontecendo no mundo, no JW, no site JW e em Notícias Mundiais, a gente pode ver o resultado da campanha que tivemos em setembro, quando nós divulgamos aquela revista sobre o Reino de Deus. Ali mostra em vários países, em toda parte do mundo, sendo pregada, e ali relata pelo menos uma meia dúzia de casos que realmente deram certo, realmente pessoas estudando, realmente pessoas precisando dessa matéria, dessa informação, né? Então a gente vê que realmente o que nós estamos fazendo hoje ainda dá resultado. Muito bom, meu irmão. Realmente no site nós temos ali a área Quem Somos, né? Se nós pesquisarmos ali, tem o relatório anual. Vamos poder ver que aqui o parágrafo traz uma frase interessante, né? Que somos relativamente poucos, mas na verdade já ultrapassamos a marca de 8,5 milhões de testemunhas de Jeová, né? Então lá tem todas essas informações no site JW, para que nós possamos fazer aqui o que o parágrafo diz, né? Possamos nos alegrar, saber do trabalho que está sendo feito. Muito bom, vamos dar continuidade com o parágrafo 8. Para ajudar você a perseverar com alegria durante esses tempos críticos, Jeová Deus providenciou uma associação mundial de irmãos. Paulo escreveu aos cristãos hebreus: pensemos uns nos outros para nos estimular ao amor e às boas obras, não deixando de nos reunir, como é costume de alguns, mas nos encorajando uns aos outros, e ainda mais ao passo que vocês veem chegar o dia. A congregação cristã é uma provisão de Jeová para que você possa encorajar outros e também ser encorajado. Permaneça chegado a seus irmãos espirituais. Nunca deixe de estar presente às reuniões cristãs. A pergunta do 8. Que ajuda recebemos por meio da congregação cristã? Nossa irmã Ana Laura. Jeová, ele providenciou uma família mundial, então, para que possamos perseverar com alegria durante esses tempos difíceis que estamos vivendo, né? Além disso,
Quando nós estamos nas reuniões, nós podemos encorajar outros e também ser encorajados. Por isso é tão importante a gente estar presente nas reuniões, nas assembleias, congressos, para que possamos receber esse amor da nossa família mundial. Muito bom, minha irmã. O irmão Israel, por favor. Obrigado pelo comentário, Ana. É interessante esse texto, né? Porque, na verdade, quando nós não nos deixamos de nos ajuntar, além de nós recebermos encorajamento, que é aquilo que realmente precisamos para poder termos forças, continuarmos fiéis a Jeová, é uma forma de nós pensarmos nos nossos irmãos também, né? Pensar uns nos outros para nos estimular ao amor e a boas obras. Então, quando nós deixamos de nos ajuntar, nós estamos deixando também de ajudar outros irmãos. Realmente, meu irmão. Por isso esse forte conselho para nós no final do parágrafo, né? Nunca deixe de estar presente às reuniões cristãs. Agora, dando continuidade, nós vamos ver um pouco mais sobre esse relato, um outro aspecto milagroso dessa ocasião. O subtítulo é Cada um ouviu falar no seu próprio idioma. Aí eu gostaria de convidar alguém para ler para nós Atos capítulo 2, só que só vamos ler versículos do 5 ao 8 e depois o 12. Quem gostaria de ler para nós? Nossa irmã Thaís, por favor. É do 5 ao 8 e depois o 12, irmã, por favor. Naquela ocasião estavam em Jerusalém judeus devotos de toda a nação debaixo do céu. Assim, quando se ouviu aquele som, uma multidão se ajuntou e ficou surpresa, porque cada um ouviu os discípulos falar no seu próprio idioma. Realmente ficaram muito espantados e disseram: não são galileus todos esses que estão falando? Como é que cada um de nós está ouvindo a sua língua nativa? Sim, todos ficaram admirados e perplexos e diziam uns aos outros: o que significa isso? Muito obrigado pela leitura, irmã. Agora o irmão Paulo vai ler para nós parágrafo 9 e 10. Imagine como aquele diversificado grupo de judeus e prosélitos deve ter ficado emocionado no Pentecostes de 33 era comum. É provável que a maioria dos presentes tivesse um idioma em comum, talvez o grego ou o hebraico. Mas agora cada um ouviu os discípulos falar no seu próprio idioma. Ouvir as boas novas em sua língua materna com certeza tocou o coração daqueles ouvintes. Naturalmente, os cristãos de hoje não possuem o dom milagroso de falar em línguas estrangeiras. No entanto, muitos têm se colocado à disposição para divulgar a mensagem do reino a pessoas de todas as nacionalidades. Como? Alguns aprendem um novo idioma para poder apoiar uma congregação de língua estrangeira em sua região ou até mesmo para se mudar para outro país. Com frequência, eles observam que os ouvintes ficam admirados pelos seus esforços. Veja o caso de Cristine, que fez um curso de Gujarati com outras 7 testemunhas de Jeová. Ao encontrar uma colega de trabalho cuja língua materna é o Gujarati, Cristine a cumprimentou nesse idioma. A mulher ficou impressionada e quis saber por que ela estava se esforçando para aprender um idioma tão difícil como o Gujarati. Cristine pôde então dar um excelente testemunho. A mulher lhe disse: vocês devem ter algo muito importante para dizer. Muito bem. Antes de nós fazermos a pergunta, os irmãos podem, por favor, projetar a imagem para nós, que nós temos de introdução no capítulo 3? E com o apoio dessa imagem, o que você gostaria de destacar do que aconteceu no relato que nós lemos agora aqui? Qual foi a reação das pessoas? O que essa imagem nos apresenta? Nossa irmã Luciene, por favor. Então, nós vemos aqui os discípulos de Jesus pregando a judeus, os prosélitos, numa rua movimentada, né? Então, conforme Atos 2:11 diz, nós os ouvimos falar em nossas línguas sobre as coisas magníficas de Deus. E a gente percebe, né, no sorriso deles, né, a alegria que eles estavam em receber essa mensagem no seu próprio idioma. Muito bom, irmão. Agora a pergunta do parágrafo. Como alguns têm se colocado à disposição para pregar aos que falam outro idioma? Nossa irmã Simone? Embora hoje os nossos irmãos eles não possuem dons milagrosos, né, em falar em línguas estrangeiras,
mas eles têm se colocado à disposição, né, para divulgar a mensagem do reino a pessoas de várias nacionalidades. E isso por eles aprenderem novo idioma e apoiar alguma língua estrangeira. Eles podem, então, fazer isso para poder ajudar essas pessoas se mudando para onde há necessidade, né? E, com frequência, eles observam que os ouvintes, eles ficam muito admirados e felizes com os esforços desses irmãos e eles se sentem mais atraídos à verdade com isso. Muito bom, irmã. Obrigado pelo comentário também. A irmã Kellen, por favor. Aí citou até o exemplo de Cristine, né? Onde ela fez um curso, né, da língua de Gujarati e ela encontrou uma colega de trabalho e ela cumprimentou ela no idioma dela, né? Então ela ficou admirada porque era um idioma difícil de aprender. Então ela pôde dar um testemunho porque a sua colega, ela até mesmo disse, né? Vocês devem ter algo muito importante para dizer, né? Para ter aprendido um idioma tão difícil assim para poder levar as boas novas. Minha irmã, e realmente é muito importante mesmo. O irmão Renan, por favor. É interessante que muitas religiões hoje acham que dom de língua é falar em língua de anjo, mas ninguém entende, né? E a verdade é que não. No passado, o dom de língua que houve foi para falar idiomas que as pessoas conheciam, né? Só que idioma diferente do que a pessoa que estava falando não era o idioma dela. Então, hoje, nós estamos seguindo esse exemplo, tendo o dom de língua nesse aspecto, né? De nos esforçar para pregar as pessoas em idioma que não é o nosso. Muito bom, irmão. E todo esforço é válido, né? Ainda a irmã Luciene, mais um ponto, por favor. Obrigado pelo comentário, Renan. Um ponto que eu achei bem interessante com relação à língua Gujarati é que uma língua indo-ariana falada principalmente no oeste da Índia e em menor quantidade no Paquistão. São estimados cerca de 61 milhões de falantes no total, o que faz a 26ª língua mais falada no mundo. Então, o que eu achei interessante, né? Que a irmã, ela se colocou à disposição para aprender uma língua difícil. Então, ouvir as boas novas na língua materna, ela tocou o coração daquela pessoa, né? Então, por isso que é importante, né, a gente se esforçar em pregar as boas novas na língua que a pessoa venha entender. Muito bom, realmente é um incentivo para nós, né? Bom, vamos dar continuidade com o parágrafo 11, então. É claro que nem todos nós podemos aprender uma nova língua, mas podemos estar preparados para pregar a mensagem do reino a pessoas que falam outros idiomas. Como? Uma maneira é usar o aplicativo JW Language para aprender a cumprimentar as pessoas no idioma que seja falado onde você mora. Você também pode aprender algumas frases para começar uma conversa com pessoas que falam esse idioma. Mostre para elas o site jw.org e os vários vídeos e publicações que existem na língua delas. Quando usamos essas ferramentas no nosso ministério, podemos ter a mesma alegria que os irmãos do primeiro século tiveram quando as pessoas de outras terras ficaram surpresas de ouvir as boas novas, cada um no seu próprio idioma. Irmão Paulo, nós agradecemos a sua boa colaboração com a leitura que fez para nós. Muito obrigado, viu? Agora a pergunta do parágrafo 11. Como podemos estar preparados para pregar a mensagem do reino a pessoas que falam outro idioma? Nossa irmã Evanúzia, por favor. Nós podemos usar o aplicativo JW Language, né? Ali a gente pode aprender algumas falas, como, por exemplo, cumprimentar a pessoa, né, no idioma dela, ou até treinar uma introdução simples, né, para poder introduzir e mostrar no idioma da pessoa também alguns vídeos que há no nosso site jw.org. Muito bem destacado, irmã. Realmente é alguma coisa... A irmã Giovana ainda... São pontos que a gente pode estar se aprimorando. Irmã Giovana, por favor. E esse é um ponto que nós podemos aplicar bem no nosso território, porque de uns anos para cá, na nossa cidade, muitas pessoas que falam o idioma crioulo haitiano se mudaram para cá. E muitas moram no nosso território também. Então, é uma ótima dica nós pegarmos esse aplicativo e aprendermos a cumprimentar a pessoa, a mostrar pelo menos o site jw.org. Com certeza elas vão se sentir muito bem-vindas em ouvir nós falarmos com elas no idioma delas.
Muito bom, irmã. Realmente vai valer a pena. É interessante que há quase 20 anos atrás, mais ou menos ali em 2004, a Organização de Jeová ela tinha uma ferramenta, um livreto, com o tema Boas Novas para as Pessoas de Todas as Nações. Era disponibilizado uma breve mensagem em aproximadamente 60 línguas, né? 60 idiomas, no caso. E as instruções eram identificar, quando você contatasse uma pessoa que falava em outra língua, você identificava qual era, procurava ali no sumário e apresentava para a pessoa a mensagem. Os irmãos talvez se lembrem, era esse folheto aqui. Não sei se vocês conseguem se lembrar. E o que acontece? É uma fórmula que deu certo e a Organização de Jeová foi aprimorando essa ferramenta. Então, cabe a nós tirarmos tempo, pesquisar em nosso território o que é aplicável, para que a gente possa cada vez mais, como disse o parágrafo 7, ter motivos para se alegar, para fazer parte dessa pregação e que possamos dar um testemunho cabal sobre o reino de Deus. Muito obrigado pelos comentários. Obrigado, irmão Rafael, irmão Paulo e a todos, pela boa participação que tiveram. O que nós aprendemos hoje? Vimos que a integridade não exige perfeição, pois aprendemos que Jeová sabe nossas limitações e não se concentra nas nossas falhas. E que a pessoa íntegra aos seus olhos é aquela que o ama de todo o coração e que é sempre leal. E saber disso nos ajuda a nunca pensar em desistir. Vimos também que mostramos integridade não só pelo que fazemos ou falamos, mas também pelo que pensamos. E aprendemos que o autodomínio pode nos ajudar a rejeitar um pensamento mau e substituí-lo por um pensamento saudável. Em Joias Espirituais, vimos também que nosso Deus criou tudo organizado. E quanto mais paramos para meditar, mais admiramos o nosso Deus. Vimos também excelentes demonstrações práticas que nos ajudam a ter mais alegria no ministério. Por exemplo, como começar uma conversa que o morador se interesse e como usar também o jw.org. Vimos também como os jovens podem ter o alvo de se tornar um pioneiro especial. E finalizamos com o estudo bíblico de congregação. Vimos como Jeová vem nos abençoando desde os primeiros cristãos até hoje na obra de fazer discípulos. E semana que vem, o que vamos ver? A reunião será baseada nos capítulos 28 e 29 do livro de Jó. E vai falar sobre reputação. Será que eu tenho uma boa reputação? Como as pessoas me veem? Como podemos contribuir para a nossa reputação? É o que vamos ver semana que vem. É isso mesmo. E para finalizar, vamos cantar um cântico de agradecimento a Jeová. E o cântico é o de número 57, com o tema Pregue a todo tipo de pessoas, baseado em 1 Timóteo 2,4. Depois, o irmão Israel Campos irá finalizar com uma oração.